Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, professores e equipe gestora das escolas da Diretoria de Ensino SOM 1. Nós somos a equipe do Núcleo Pedagógico, estamos aqui com alguns dos nossos PCNPs para conduzir a parte B do ATPC que iniciou nas semanas anteriores, na semana chamada B, né? E nós daremos continuidade, né, aos objetivos que foram apresentados no ATPC anterior. Lembrando que agora nós estamos, o Núcleo Pedagógico e a Diretoria de Ensino, com os gestores Malcolm, que continua como nosso diretor do Núcleo Pedagógico, e o novo dirigente regional, que é o Jorge Luiz Ribeiro, no comando da Diretoria Sul 1. Lembrando das nossas redes sociais, né? Então, nós vimos que já aumentou um pouquinho de seguidores, mas nós queremos que dê continuidade aí a vocês se inscrevendo tanto no canal do Facebook quanto do Instagram, do Facebook Núcleo Pedagógico de SU1, e no Instagram, @NPESU1, e aguardamos vocês. Nesses canais tem informativos que vocês poderão compartilhar com toda a equipe escolar e com os estudantes. Outro canal de comunicação onde estarão os materiais das nossas formações, né? É no site da DE, no link NPE, vocês vão clicar e encontrar alguns ícones, e onde está materiais e conteúdos do núcleo pedagógico, vai abrir essas janelas que estão em verde aí, ela está dividida ou em projeto ou em componente curricular. E retomando, né, nós na parte A, no ATPC anterior, nós falamos dos dois primeiros objetivos, que foi apresentar o novo ensino médio, né, o foco nos itinerários, então nós demos uma retomada nos principais objetivos e princípios, e apresentamos para vocês como é organizada a estrutura do material de apoio ao planejamento e as práticas de aprofundamento, que são os mapas. E agora, mais especificamente, nós vamos falar do projeto de vida dos estudantes, né? O projeto de vida que os estudantes devem ter como eixo norteador. Então, eles, em cima das intencionalidades, né, dos sonhos, dos objetivos que eles pretendem alcançar, que eles precisam ter sentido para que eles deem prosseguimento em 2022. Então, hoje o ATPC vai ser para orientar vocês das equipes escolares, né? Como é que vocês vão possibilitar que os alunos retomem o projeto de vida que eles fizeram ano passado? Então, que eles façam uma análise crítica, uma avaliação do que aconteceu, né? Se eles avançaram ou se eles vão querer fazer adequações ou reformulação nesse processo para 2022. Então, o conteúdo em síntese, né? Pode passar para a próxima tela. Em síntese, nós apresentamos no ATPC anteriormente esse momento 1, e agora nós vamos aprofundar para o momento 2. E o PCNP aqui, Morales, o Fernando, vai retomar. Nós colocamos a mesma reflexão, né, Fernando? Para retomar alguns conceitos, algumas palavras-chave aí para ficar na mente de vocês. Obrigado, professora Odete. Olá, professores dos diferentes turnos. Mais uma vez com vocês. Satisfação, Morales. E retomando com a fala, né? Agora com um projeto de vida. Então, como mencionou a professora Odete, nós vamos dar continuidade à ATPC já desenvolvida, agora com o foco no projeto de vida. E, mais uma vez, Adrelina Lima será a nossa referência. Já sonhei, idealizei tantos projetos, mas somente os que eu realmente acreditei e foquei em executá-los foram realizados. Então, pensando nesse projeto de vida agora e fazendo menção ao pensar da autora, né?
sonhar, idealizar, acreditar, focar e executar. Faz relação com o projeto de vida? O indivíduo, de fato, vai pensar em sonhar para um futuro, e esse futuro está relacionado a um projeto, e para que ele faça esse projeto, ele precisa focar na sua execução, para se assim realizá-lo. Todo esse processo, aluno, futuro, professor organizador. Então, nós, mais uma vez, vamos discutir, apresentar, refletir sobre a base que foi agora colocada a respeito do projeto de vida, no projeto de vida de cada aluno da rede estadual. Passa a palavra. Então, o projeto de vida, né, vocês, professores, devem estar colocando ali. Nós sabemos que tem um professor específico que faz parte do Inova, que vai lecionar e direcionar os alunos mais especificamente, né, falando de projeto de vida. Porém, todos os professores, eles são corresponsáveis e precisam estar cientes do projeto de vida dos seus estudantes para fazer adequações nos seus planos de aula. Então, vamos seguir no próximo slide. Nós falamos, né, só a importância que tem o projeto de vida, por isso ele começa desde os anos iniciais e ele vai percorrendo, né, até o final do ensino médio. E, então, anualmente, é importante que esse projeto de vida seja revisitado, né, e não se perca do aluno. Né? E já é comprovado pelas experiências das PEIs, que trabalham com projeto de vida, né, que iniciaram na rede com essa experiência de trabalhar mais focado o projeto de vida, e ele colaborou com a diminuição da evasão escolar, ele engaja os alunos, né, e faz com que eles comecem a dar sentido, né, para valorar os componentes curriculares dos professores de cada componente e até disciplinas, componentes que eles achavam que eles não tinham afinidade, eles viram que para a área que eles querem alcançar algum objetivo, aquele componente é fundamental, né? Então, não é só eu gosto ou não gosto, eles começaram a perceber que faz um sentido se aprofundar no que cada componente pode colaborar com a sua vida. Então, seguindo ali mais especificamente, né, o que colabora para um bom projeto de vida. Então, junto com a BNCC e o material do currículo do Estado de São Paulo, alguns itens, né, devem ser contemplados. Os professores que lecionam diretamente com o projeto de vida, eles fazem todo o planejamento para que todos esses itens sejam contemplados, mas vocês, professores dos outros componentes, também precisam ter esse olhar e, sempre que possível, aprofundar em alguns desses itens, né? Chamar atenção para um desses itens. Então, o primeiro é sobre o autoconhecimento, né? Fazer com que o aluno ele se olhe para ele mesmo, né? E eles reconheçam quem ele é, né? Então, o autoconhecimento é fundamental. E eu gostaria de abrir um parênteses que nós, professores, também precisamos fazer o nosso projeto de vida. Nós fazemos anualmente o plano de aula, né? Do que a gente pretende desenvolver diretamente com os alunos, mas a gente também precisa ter o nosso projeto de vida, e dentro do projeto de vida, do que a gente tem fora do contexto escolar, ele vai influenciar diretamente também na atuação dentro da nossa profissão. Então, é importante que vocês, professores, também façam uma autoavaliação, né? E esse autoconhecimento para também projetar o projeto de vida na vida de vocês, né? Fazer um planejamento focado também para as suas ações. Então, autoconhecimento, que é ter um projeto de vida, então é compreender a importância do projeto de vida,
falar dos dilemas do mundo e do cotidiano, a gente vai aprofundar conforme a gente for passando mais desses itens. Pensar na imagem, autoimagem, né? O que faz comunicar com a história de vida de cada um de nós ou sobre o outro, né? E aí começar, sim, fazer relação daquilo que eu espero a partir de hoje para o futuro, né? E essas ações, ela vai ter consequências, ela vai dar frutos também para o que eu pretendo, para o meu mundo, do que eu vou atuar na minha vida profissional, no mundo do trabalho. Eu vou ser empreendedor, eu vou ser empregado, eu vou inovar, eu vou ser um criador, um co-criador, o que eu vou fazer, né? E aí, para ele ter um maior repertório, é importante esse mapeamento do projeto de vida, né? De outras pessoas, conhecer a experiência das outras pessoas, os seus sucessos, os seus fracassos, por que determinadas pessoas fracassam, por que determinada empresa fracassa, por que determinadas ações fracassam. Então, conhecer, aprender com os erros também é importante, né? E os sucessos também. E ver quais são os campos profissionais que tivemos no passado, por que acabaram, os do atual e os que estão por vir, né? Quem sabe nossos estudantes não vão ser os inovadores de alguma coisa, e a gente sempre precisa de alguma coisa nova, né? Sempre nos beneficia. E aí, para isso, dá possibilidade para os primeiros passos no mundo do trabalho. E aí, como se apresentar em contextos acadêmicos e profissionais? Então, vocês percebem que são itens, né, que vão precisar da colaboração de todos, né? Cada um pode mais ou menos puxar para uma desses itens, né? Então, é importante vocês saberem a sequência e colaborar na medida do possível. Vamos lá. Pensando na parte da legislação, né, nós colocamos algumas das resoluções de âmbito federal e também no âmbito estadual, né? Então, a resolução SEDUC, aqui específico do estado de São Paulo, ela considera, tanto para os anos iniciais e finais, né? Essa resolução que fala do ensino fundamental, anos iniciais e finais, mas ela coloca que ela pode já ir começando desde os anos iniciais, mas principalmente já nos anos finais do ensino médio. Ele tem lá no seu artigo 3º, né? Eles falam da importância de já trabalhar pelos componentes curriculares de projeto de vida dentro da área parte diversificada, trabalhar o projeto de vida. E também nas escolas de ensino integral. Tá? Pode passar para outra. E do ensino médio, né, já tem aí também a resolução 3, né, de 2018, que trata dentro da resolução uma definição do que ela afirma sobre o projeto de vida. Então, ele fala que o projeto de vida ela deve ser tratado como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar, na construção das dimensões pessoal, cidadã, né? Em alguns currículos eles colocam como dimensão social e profissional do estudante, de forma a desenvolver os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante. Então, naquela que já foi tratado no ATPC anterior, de uma escola para trabalhar ele de forma integral, né? E para quê, né? Então, para isso a gente precisa apresentar estratégias pedagógicas, né? Que façam com que durante a trajetória escolar dele faça sentido a aprendizagem dele, né? Ele mesmo busque aquilo que vai aprimorar ou amplificar com mais significado o que ele pretende alcançar. Pode passar. Então, explicando um pouquinho as 3 dimensões, e se os colegas também quiserem complementar alguma coisa dessa introdução, antes da gente entrar, fiquem à vontade. Então, dentro da dimensão pessoal, o que é importante
nós colocarmos aí, né? É aquela fase do autoconhecimento, né? Então, nós precisamos ajudar o estudante a olhar para a sua identidade, né? Como sujeito, né? Ele se reconhecer. Então, é um momento que ele começa a perceber as suas características, né? E seus interesses. Então, aí inclui tanto o desenvolvimento pessoal, a parte física, como é que ele reage diante das circunstâncias, né? Como que é o comportamento dele, né? Como que é a relação socioemocional dele diante das conexões que eles fazem com as pessoas, né? E pensar também na parte intelectual. Como é que eu estou aprendendo? Se eu tenho facilidade de absorver informação, quando um professor comunica comigo, ele expõe alguma coisa, por que eu tenho mais facilidade com um ou com o outro, né? Então, ele olhar para ele, como é que ele reage com o mundo. A outra dimensão que é muito importante dentro do projeto de vida, pode passar, a outra dimensão que é a cidadã, sim, hein? Peraí, vamos adicionar o Ícaro. Pronto. É bem interessante tudo isso que a Elizabeth ela tem colocado, principalmente eu acho que do ponto de vista do protagonismo. O que o projeto de vida tem representado, ao meu ponto de vista, é o protagonismo entre os jovens, tá? Tem permitido a questão do protagonismo. Semana passada a gente teve a oportunidade de ir até uma escola, o Júlia Della Casa, por sinal, eu gostaria de mandar um abraço a todo o corpo docente e também o pessoal da gestão, e a gente estava discutindo um pouco sobre o projeto de vida. E surgiu justamente essa questão, que o projeto de vida é a questão do protagonismo, gerar o protagonismo, né? Fazer com que o jovem ele seja o responsável pelo seu próprio rumo, pelo seu próprio destino, né? Então é muito bacana, é muito importante o projeto de vida, né? Eu acho que ele não deve se limitar apenas às eletivas, né? Tem que ir muito mais além. Todos os professores trabalharem junto com os alunos, questão dos sonhos, da realização dos sonhos, para mostrar que é possível, né? Que os alunos eles contemplem, mesmo às vezes o cara não mora num lugar muito legal, mas ele tem o sonho de, digamos, ser médico. Eu acho que tem que se investir nisso, tem que se investir no aluno, né? Nesse protagonismo do aluno. Fernando? Vamos lá, pessoal. Fazendo uma relação com a identificação o indivíduo está lá agora dentro desse processo, e a professora explanou e o professor acabou de verbalizar, né, da importância do protagonismo. Nós falamos de determinadas condições, estamos aqui a tratar da dimensão social e cidadã agora como nessa lâmina, mas o nosso aluno, a nossa aluna precisa, na autoimagem, no autoconhecimento, se autoconceber. Eu sei quem eu sou, que corpo eu queria ter, o que eu me projeto para um futuro se assim eu não estiver contente. Todas essas angústias, principalmente desses alunos que estão agora no ensino médio, são meios norteadores para que haja uma discussão, para que se houver uma falta de orientação, está lá o professor mais uma vez para fazer o seu trabalho pedagógico na orientação, na educação, para que esse projeto tenha um futuro na sua vida. Então, a gente entrar nessa dimensão social, né? O que a gente pode falar nesse momento, né? Na dimensão cidadã ou de vida em sociedade, né? Onde vocês têm que dar atenção principalmente aos comportamentos, fazer com que o aluno olhe para o comportamento dele diante das circunstâncias, né? E aí é onde nós precisamos trabalhar os valores éticos para a vida, né? Em comunidade. É um momento em que, assim, então, muito importante as considerações do professor Ícaro e do professor Morales, porque a partir do momento que ele busca os seus sonhos e ele traça o objetivo, por isso daquela mensagem de reflexão que a gente precisa ter foco, né? Ele vai ele vai buscar estratégias específicas para aquele alcance. Quando ele não tem um
foco para onde ele ir, ele tudo pode. Então, assim, a nossa mente também fica recebendo milhares de informações, e aí na hora de fazer busca ele não faz associação, ele não fixa na mente dele aquilo que vai ser importante. Ele vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Por isso que às vezes eles estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eles conseguem ver vários canais, abre o computador, abre 1000 janelas, né? Tem pessoas falando, tem ouvindo música, ele vai absorvendo tudo aquilo. Aquilo é absorver informação. Mas aí, na hora de fazer conexões, ele não faz, né? Então, parece, ele passa o ano inteiro ouvindo todos os professores e não faz conexões. Então, quando ele tem foco, ele já fixa na mente alguma coisa mais específica. Só que aí, o que acontece? E isso é importante nessa dimensão social cidadã, porque se o professor ele começar sabendo daquilo onde ele quer alcançar, fica mais fácil para o professor até cobrar alguma coisa dele para determinadas situações. Então, vocês vão fazer situações, problemas, né? E principalmente da vida em comunidade, então, trabalhar os assuntos reais da comunidade, do que está no noticiário, como dos atuais agora, que a gente está acompanhando, principalmente aqui na capital, né? Como é que está o comportamento, seja da pandemia, seja esses acidentes que aconteceu aí na construção dos metrôs, né? Os impactos. E aí? Tem esses desmoronamentos, né? Alagamentos, gente perdendo familiares, e aí? Você está colaborando para enchente? Você perdeu alguém, né? Como é que você está tratando da prevenção, né? Como é que é o acesso à saúde? Então, assim, trabalhar essa dimensão e os professores fazerem com que eles busquem informação. E aí está na descrição ali, pensando nos valores éticos, né, na vida em comunidade, pensar nos usos da tecnologia, das práticas de cidadania digital, né? Então, olha como que é amplo e como todos os componentes são essenciais para isso. Então, eles têm que conciliar os interesses individuais deles, né? E de forma crítica e reflexiva, mas principalmente do que ele vai afetar na vida em sociedade. Ícaro? Alexandra? Eu estava lembrando sobre um aluno que a gente estava conversando a respeito da pandemia, que ele perdeu os pais e ele se tornou o gerador do lar, né? Da gestão do lar. Então o projeto de vida dele mudou completamente. Ele tinha um projeto e de repente, por conta da pandemia, ele teve que se reinventar. E projeto de vida, pessoal, é isso, né? A nossa vida, ela é mutável o tempo inteiro. Então o tempo inteiro a gente está pensando, repensando, muitas vezes uma tragédia, como aconteceu infelizmente com esse aluno, fez com que ele tivesse que repensar o seu projeto de vida. E deixar, muitas vezes, né? É uma pena, muitas vezes as pessoas elas deixam seus sonhos para um outro momento, mas continuam tocando a sua vida de outras maneiras, né? Sendo gerindo do lar ou de outras formas. E aí é importante. Eu quero comentar, né, essa questão da social cidadã, que é importante, né, o quanto o aluno ele percebe, por exemplo, o que ele não quer de mal para ele também não vai querer para os outros, ele vai conseguir fazer essa percepção, né? E esse comentário que o Ícaro fez agora, infelizmente, né, isso aconteceu, é um fato que ele relatou, mas infelizmente a gente sabe que aconteceu com muitos, né? Tiveram que mudar muitas das suas estratégias, muitos dos seus projetos, justamente por alguma situação ruim ou adversa que veio a acontecer, né? Mas o bacana é que ele tem aquele foco, então ele muda um pouco o projeto de vida dele devido à situação adversa que aconteceu, mas aquilo ainda está ali como uma meta, então ele ainda quer alcançar aquele sonho antigo. Então isso que é o bacana, né? A gente ter esse estímulo e fazer com que o aluno acredite que ele vai conseguir, que ele vai ter a dificuldade? Vai, mas ele também vai conseguir superar, desde que ele tenha esse foco, né, que é chegar ao objetivo. Bacana. E tá aí o grande dilema e o ponto de atenção para todo mundo, né? A gente está falando aqui do protagonismo, do aluno, mas serve para nós professores. Nós temos que ter foco. E para qualquer um de nós perder, né, o foco é muito fácil. Então, eu participo de uma ideia, né, de colocar para algumas pessoas que são mais visuais, para outras que são mais auditivas, eu tenho que entender
qual é a de cada uma das pessoas, e entender que, como eu mesmo falei, de uma maneira equitativa, né? Eu preciso buscar entender essas diferenças para modular isso a cada um ao seu tempo. Então, uns vão, de uma maneira mais abrupta, responder mais rapidamente, outros nem tanto. Falta, de repente, um direcionamento do profissional também que perdeu o foco, né? Então, por isso que esses encontros que vocês terão a partir de agora, de uma maneira cada vez mais regular, dentro, principalmente das PEI, de um modo em geral, né? Fazendo essa relação interdisciplinar para que realmente não se perca o principal objetivo do Norte, que é o foco. Exatamente. Opa, exatamente, só para completar o que o Fernando falou. É isso mesmo, né? Exatamente. E também fazer os momentos de reflexão. O que não está dando certo? Eu ainda continuo com esse mesmo foco? Alguma coisa falhou ali, mas o que eu preciso fazer? Então, esse direcionamento ele é muito importante. E assim como o Beth, Fernando e o Ícaro já falaram, e até para nós, professores, né? Principalmente para nós, para que a gente também não se perca, né? A Beth falou essa questão aí de abrir um monte de janela. Realmente, se a gente não tiver focado, eu preciso finalizar isso, né? Vira aquela bola de neve, aquele monte de informação e você não consegue concretizar nenhum. Então, é muito importante que tenha essa orientação e essa direção. Não, preciso terminar aquilo, mas quais as barreiras, o que vai acontecer, eu vou refletir sobre isso, vou continuar, não vou. Então, toda essa orientação, esse direcionamento precisa acontecer, né? De um modo muito, muito certo. Pode tocar, Beth. Isso. Vamos para outra dimensão, que é a dimensão profissional. Aqui eu quero fazer um adendo e que alguns professores, né, questionam, né, da responsabilidade de trabalhar projeto de vida na dimensão profissional, falando só da esfera do profissional, assim, de trabalho, né? Embora até está escrito ali, denota a importância da esfera do trabalho, só que aí tem olha a continuidade e o impacto da escolha da atividade profissional e econômica na vida dos estudantes e de seus familiares. Então, não é só a gente focar assim, eu quero ser professor, eu vou querer ser engenheiro, eu vou querer ser um médico, eu vou querer ser um influencer digital, eu vou querer ser um jogador de futebol, né? Não é ele já ir direto para uma... Ele tem que pensar se ele pode partir, né, para o macro, para uma atuação profissional, né? Mas ele também tem que pensar, e principalmente, né, os caminhos que vão levar para você ser um bom profissional daquilo que você pensou, né? Idealizou, de repente. Porque, assim, às vezes a pessoa ela quer ser um jogador de futebol, mas ele está numa região que não tem acesso aos clubes, sabe? Ele vai... O que está por trás para você ser um bom jogador? No aspecto de saúde, de tudo, né? Como é que é isso? A vida de um esportista é qual, né? Ele tem que estar preparado, assim, como atleta mesmo. O que é necessário? Estou dando um exemplo aqui, mas assim, para pensar que essa dimensão profissional, a parte mais rica é a trajetória, são o que vai levar a você ser um bom profissional. Então, é como o Ícaro colocou aqui, vai mudar, dependendo das circunstâncias, ele vai mudando, conforme vai surgindo coisas, ele vai vendo que ele, até vocês, professores, mostrando, ajudando a mostrar com situações de desafios, de problemas, né? Fazendo entrevista, buscando com eles entrevistas, né? Por isso que é importante vocês conhecerem e os alunos compartilharem com vocês qual que é o que ele fez com aquele professor que é mais específico, que trabalha com projeto de vida, como é que está sendo isso. Então, assim, vai ter professores que vão ficar mais focados na organização e no acompanhamento desse projeto de vida, do que eles estão alcançando ou não, né? E se tiver que mudar de rumo, é esse professor que vai falar mais da parte estrutural ou organizacional do projeto de vida dele, mas vocês, outros professores da disciplina, têm que também saber ter ciência para quê? Para dar um start, para fazer dar um sinal, dar um alerta para alguns, né? E assim, né? Eu, professora Beth, vou conseguir
ajudar no projeto de vida de todos os meus alunos. Não, eu posso ter o meu componente a facilitar a vida de algum, o outro professor, né, vai ajudar dos demais. Então, o professor, a relação professor-aluno, de conversar sobre isso vai ser muito importante, né? Então, assim, pensar, né, que vai afetar ele também na parte financeira. Quando a gente fala de dimensão profissional, a gente também tem que pensar nas questões financeiras, de acesso aos estudos, se eu vou ter que me aperfeiçoar, onde que eu vou buscar esse aperfeiçoamento. Às vezes não tenha uma faculdade ou um curso profissionalizante, sei lá, onde eu moro, para aquilo que eu quero. Eu vou ter que me mudar, às vezes até de residência, né? Eu vou ter que me deslocar para outra região. Às vezes no meu estado não tenha uma... Se eu quero aprender com experiências, eu quero já trabalhar para ver se é isso mesmo, seja começando como estagiário ou como voluntário, de repente, e se não tem na minha região? Né? E se não dá para fazer online, remotamente, como é que eu faço? Né? Então, tem várias coisas que a gente precisa conversar nessa dimensão profissional. E principalmente não colocar isso como um elemento limitador. Exato. Assim, na minha comunidade, no meu local de moradia, não tem, então eu não vou fazer. É muito distante, muito aquém da minha realidade. Eu acho que o professor, como norteador, ele tem que mostrar para o aluno. Eu falei, olha, a sua vida é difícil, tal, você mora em determinado local, muitas vezes não tem condições, mas você pode. Muitas vezes o seu caminho vai ser mais difícil do que o cara que mora, digamos, num bairro nobre. Mas você pode, você vai conseguir. Exato. Também. Sim. E sempre remete àquelas simples palavras, né, os verbos, protagonismo, né? Então a gente fala de empreendedorismo. Então o professor Ícaro acabou de falar, isso não é uma realidade local. Então, senso comum, não vamos fazer. Não, por que não? Será que isso é um sonho viável e a ser implementado nessa condição? Então, quando eu vejo a dimensão profissional, outra condição que faz correlato ao nosso currículo, o que é a educação integral? Então, a gente está falando aqui, desde o último ATPC, sobre a educação integral, né? A concepção que compreende a educação, que garantir o desenvolvimento, né, de todos os sujeitos, sobre todas as dimensões, intelectual, física, emocional, social, cultural. Então, é um bem a ser compartilhado, claro, com crianças, jovens, educadores, gestores e comunidade. Então, é um projeto do indivíduo, da escola, para a sociedade. Isso. Vamos passar agora para o outro slide, que fala bem isso que o Fernando está falando. Pode passar. Então, pensando nessa educação integral que o Fernando, professor Morales, colocou, né? Então, novamente, além daquele professor que trabalha mais especificamente com o componente do projeto de vida, todos os componentes curriculares, né, todos os professores que mencionam os diversos componentes curriculares, eles têm essa responsabilidade de promover aos estudantes o quê? Fazer a todo momento que eles alcancem o sentido à vida, ou seja, eles têm que entender que eles têm um papel aqui no mundo, né? E que ele precisa buscar o seu propósito, né, de vida e planejar, né, a partir do hoje, ressignificando o passado dele, por mais difícil que foi, nós aprendemos muito mais com os nossos erros, né, do que com os acertos, porque quando a gente acerta, a gente fica na euforia da alegria e às vezes a gente não para falar por que eu tenho. Então, eu falo, é a sorte que veio, né? Eu tive sorte de alguma coisa, né? E aí ele não... E com as dificuldades, e com as perdas, com os erros, aí que a gente tem os grandes aprendizados, né? Porque a gente precisa aprender por que erramos, por que não avançamos, e o que a gente reconhece com os fracassos, né? E fracassar, na verdade, é você repetir os mesmos erros. Então, onde a gente precisa pensar, né, no sentido à vida, e aí, como está colocado ali, nós precisamos promover que alcancem também nas experiências cotidianas dele, né? Então, ressignificando o nosso passado, pensando no hoje, como o Ícaro colocou, o professor Ícaro,
pensando no futuro, e mesmo que não é fora da realidade dele. Todo mundo tem possibilidade de alcançar coisas novas, né? E até inovar e criar coisas novas, mudar, né? Isso, né? Então, fazer com que os alunos identifiquem razões e valores que orientam as suas condutas. Como que eu sou numa circunstância assim inusitada e que você reage assim subitamente? O seu comportamento, ele é como? Ele é mais contido? Ele é assim muito a flor da pele? Quais as consequências das suas atitudes, dos seus comportamentos, né? Então, identificar por que eu sou hoje vai fazer eu traçar metas para melhorar, né? Então, olha só, o projeto de vida individual, ele tem que ser somado ao plano de aula de vocês, professores, né? E aí, nesse casamento do projeto de vida do aluno com o seu plano de aula, vocês têm que inserir principalmente o convívio da vida coletiva, mas todo ciente dos princípios éticos. Aí é onde entra a empatia, né, que a gente fala muito de trabalhar as competências gerais do currículo e as socioemocionais, né? Então, assim, no TPC passado, dentro tanto dos itinerários, mas mesmo quando vocês vão trabalhar nos seus planos individuais, né, de componente, na especificidade ou não, por que tem componentes gerais e por que tem específicos? Os gerais e os socioemocionais, gente, é o que faz cada indivíduo entrar no seu prumo, tá bom? Vamos seguir? E aí, nós vamos passar 7 pontos para a organização da escola. Então, já pensando nas considerações aí, para encerrar esse momento de projeto de vida, do que o valor do projeto de vida, né? Mas como é que todos na escola como um todo vão trabalhar com esses diversos projetos de vida que ele tem. Então, primeiro passo, né? O primeiro ponto que vocês precisam fazer, se não conversaram no planejamento, nos ATPCs aí coletivos, junto com a sua equipe, o que vocês vão precisar fazer? Mapear os projetos de vida, para que todos tenham ciência e conheçam e que oportunizem os alunos a conversar com seus professores. Então, essa primeira parte aí dos sonhos, das intencionalidades e dos objetivos, para os estudantes que estão indo na escola e que estão pela primeira vez trabalhando com o projeto de vida, vocês vão ter que ajudar, orientá-los para a construção do seu primeiro projeto de vida. Para aqueles estudantes que já elaboraram o ano passado, vocês vão ter que fazer uma oportunidade, se não fizeram, né? Pode ser que alguns já fizeram ano passado, mas assim, eles reavaliarem os seus projetos de vida e para aprimorar ou para adaptar para novos rumos, como já foi dito por aqui. Então, vocês, professores e equipe gestora, o que vocês precisam fazer, que é fundamental? Ter alguma forma de vocês conhecerem e os alunos socializarem com vocês os seus projetos, então com as suas turmas. Se vocês vão fazer isso num drive, né, para que os alunos fazem por sala, para vocês consultarem, se vocês vão fazer ele físico e colocar numa pasta, não sei. Cada escola que vai ter que ver a sua melhor forma de socializar um com os outros, né? Então é importante que os professores saibam os pontos principais dos projetos ou que tenha momento. Então, nós vamos deixar esse primeiro desafio aí enquanto núcleo, e o núcleo, quando for acompanhar as escolas, vai atrás disso, como que vocês organizarem. Então, a primeira lição de casa que nós vamos depois acompanhar com mais afinco, junto com os professores coordenadores, é isso. Como é que vocês fizeram esse mapeamento para ter todo mundo minimamente saber os principais eixos de cada um. Próximo, o outro ponto, que já foi falado muito aqui, para reverberar o protagonismo, o que a escola tem que promover? Espaços e tempos. E aí entra o Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil não é só daquele grupo que vai ser eleito e que vai ser representante da escola toda e só ele faz, então vai ter formações do Grêmio Estudantil, tá? Então o Grêmio Estudantil é todos os estudantes que têm representação,
e aí ele vai ser um mediador para várias ações. Então, vocês, professores, para mostrar o protagonismo, façam concursos na escola, façam festivais, façam feiras esportivas, científicas, gincanas, né? Faz eles mostrarem os talentos deles, né? E também vocês motivem eles a participar dos concursos da secretaria, de esfera local, né? Estadual, federal e tudo mais. Vamos lá. Mais uma? Metodologias ativas, que já foi dito aqui nas outras também, é o foco para que eles vivam, né, experimentem as coisas. Então, qual o papel da escola? Né? Os professores que tiverem boas práticas com metodologias ativas, nós estamos pedindo que divulgue para o seu PC e que o PC de vocês divulgue para nós do núcleo. Por quê? Porque aí nas outras formações a gente socializa aqui via TPC, ou via nós aprimorando vocês e vocês também, né, mostrando as suas práticas para socializar com todo mundo, tá? É um workshop, aí a gente vê como que a gente socializa isso com todos vocês. Ó, a próxima. Dilemas éticos. Então, trabalhar, né, promover reflexões, discussões, ações, vivências, intervenções sociais que trabalhem os temas transversais, seja educação ambiental, direitos humanos, aquilo que nós trabalhamos muito no ano passado, da trilha antirracista, fala de educação sexual, as abordagens de gênero, de educação especial. Coisas que nós vamos fazer ao longo do ano, professores e professoras. Não sei se vocês ouviram o professor Ícaro falando, tá? Isso vai ser durante todo o ano. A gente vai colocando esses temas transversais. Pode passar? História de vida também, né? Promove espaço e tempo para que eles contem a história de vida ou que eles conheçam outras. Pode passar. Avaliação aí, fazer com que que nós falamos durante todo o ano, ele reavalie o seu próprio projeto de vida, tá? Então, a escola estabelecer esses momentos para ele ver os avanços e os dificultadores e conversar com seus professores. E o último item, que é a autoavaliação. Também, a escola mostrar as conquistas dos alunos. Então, fazer painéis, canais de comunicação, também usem suas redes sociais, né? E divulguem para nós, né? Para empoderar esses alunos, né? E para eles entenderem esses prós, contras do processo, o que facilita ou não. Então, um conhecendo os avanços do outro, todo mundo cresce junto. E acho que agora a gente parte para as considerações finais. Chamar todo o grupo aqui. Pode passar. Que tem aí nós apresentamos, pode passando, algumas referências bibliográficas do que nós usamos, né, para esses 2 ATPCs. E eu vou chamar todo o grupo aqui só para as considerações finais. Vou colocar todo mundo. Obrigado, professores e professoras. Um ótimo dia para vocês. Tudo de melhor e até breve. Professores e professoras, excelente 2002, conto com o NPR. É isso aí, um excelente ano letivo, né, para vocês. E estamos à disposição, né? Como foi dito aí, teremos outras formações e também estamos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas.